Em filmes animados é comum que aconteçam alguns erros, inclusive nos mais famosos como Frozen. Brilhante! Mas você já percebeu essas falhas de animação e continuidade nessas produções? Bem no começo do segundo filme, as nossas heroínas estão brincando de jogo da mímica. Os times são Anna e Elsa contra Olaf e Kristoff. Enquanto eles jogam, o Sven está encarregado de cuidar da cesta de papéis com os personagens que precisam ser imitados, além da ampulheta que mede o tempo do jogador e o sino que marca o fim da rodada. Mas se você prestar bem atenção na posição dos objetos, vai ver que da esquerda para a direita estão cesta, ampulheta e sino, e todos estão enfileirados na frente do Sven. Mas assim que o enquadramento muda, a cesta e a ampulheta mudam para o lado, e quando a câmera se altera de novo, a ordem também. A ampulheta que estava no meio agora está na ponta. Eu não sei não, mas talvez os objetos do castelo da Elsa tenham vida própria e foram enfeitiçados pela mesma bruxa dos móveis de A Bela e a Fera. Isso não seria uma novidade, já que até a Rapunzel viajou até Arendelle para a comemoração da rainha. A gente sabe que você ama essa franquia tanto quanto a gente, então pega a sua pipoca, uma bebida gelada e venha ver os 16 erros que encontramos nas produções de Frozen só pra te mostrar. Tá começando mais um Teen Videos! Como todo mundo já sabe, as princesas da Disney gostam de cantar para expressar os seus sentimentos. Durante o segundo filme, a Elsa se sente estranha por escutar o chamado que vem da floresta. Bem no começo da música, ela se apoia em uma mesa e olha para um espelho que tá na parede de um dos corredores do castelo. Mas quando ela se vira para continuar andando, não existe nenhuma mesa e nenhum espelho. Será que o castelo também tem vida própria? Quando os nossos heróis estão viajando e a Elsa sente mais uma vez o chamado, eles encontram uma névoa mágica que impede o Kristoff e o Olaf de atravessar. A gente pode ver nessa cena que os dois estão muito próximos das duas princesas, mas assim que a Elsa encosta na nuvem mística e a cena se abre, somente a Anna está do seu lado. Não faz o menor sentido. Onde é que o Olaf e o Kristoff foram parar? Bem próximo ao final do segundo filme, a Anna precisa acordar os gigantes de pedra para que assim eles destruam a represa de Arendelle. Mas o erro acontece bem quando o plano dela está dando certo. Talvez certo demais. Observe que quando um dos gigantes acerta uma rocha gigante, a pedra cai bem atrás da Anna, impedindo que ela volte pelo caminho que fez. Depois uma outra acerta uma parte da represa que está na frente dela, o que impossibilita que ela continue andando e saia pelo outro lado. Ou seja, a princesa deveria estar presa. Qualquer um que assista essa parte pode pensar que a vida da heroína terminaria ali. O lugar iria se quebrar e a Anna seria levada pelas águas. Mas como em um passe de mágica, a protagonista consegue fazer o caminho de volta pela ponte, como se não existisse uma parte destruída bem ali. Será que ela consegue voar? Vamos descobrir em Frozen 3. Fiquei boiando! Você sabia que dependendo da temperatura, o metal pode quebrar ao invés de retorcer? Parece que os animadores não pesquisaram esse fato, porque na primeira produção a Elsa tá presa por algemas grossas de ferro, e ela utiliza seus poderes para se libertar. Até aí, sem problemas, mas quando a gente analisa o efeito dos poderes dela, a gente percebe que o gelo retorceu o metal ao invés de quebrá-lo. Você pode argumentar que os poderes são mágicos e que o detalhe não importa. Tá certo que de fato as suas habilidades são bem mais que apenas gelo, mas ainda assim eles seguem as leis da física. E o que se sabe é que o metal só entorta em altas temperaturas, e não em baixas. Você teria poderes de gelo ou algum outro elemento? Comenta a hashtag poder pra gente te conhecer. O próximo erro é novamente uma questão de lógica em relação aos poderes da Elsa. Como você deve se lembrar, ela costumava utilizar luvas para esconder os próprios poderes. Ou seja, roupas conseguem bloquear o efeito do gelo, certo? Lembram que ela teve que tirar a luva para a coroação? Mas quando ela tá construindo seu palácio de gelo, ela utiliza os pés para criar o chão. Tudo bem que é um filme de fantasia, mas eu fico me perguntando quais são as regras para o poder da nossa rainha. Luvas conseguem bloquear a magia, mas sapatos e algemas de ferro não?
A próxima falha de continuidade acontece bem na cena seguinte ao erro das algemas. Uma coisa que se sabe sobre a neve é que ela deixa marcas de pegadas quando você anda por ela, mas na primeira produção, o Kristoff e o Sven estão indo embora do reino, os dois muito tristes porque ao que parece a Anna vai se casar com o Hans. Quando eles estão indo para longe do castelo, a gente pode ver que a neve tá marcada com as pegadas dos dois, mas assim que eles olham para trás, ela tá lisa, como se ninguém estivesse passando por aquele caminho. Todo mundo sabe que Olaf gosta de abraços quentinhos, mas será que ele também gosta de brincar de esconder? No primeiro filme, quando a Anna reencontra a irmã no castelo de gelo, ambas começam a discutir sobre serem próximas. A Elsa tá convencida de que todos devem ir embora e deixá-la em paz. Talvez o Olaf tenha entendido, porque ele desapareceu da cena. Observe que quando ela tá no início da escada, ele tá bem ao seu lado, mas assim que a princesa começa a subir os degraus, o boneco simplesmente evapora. Ele não está lá. Onde é que ele foi parar? O próximo erro é bem fácil de notar, mas talvez a adrenalina da música tenha deixado ele passar pelos seus olhos. Logo quando a Anna tá subindo as escadas de gelo para conversar com a Elsa, a gente vê que o rosto da princesa tá sendo refletido inteiramente pela frente. Observe as paredes que estão ao lado da personagem, mas se ela tá diante do que seria o nosso ponto de vista, então o seu rosto não poderia ser refletido por completo nas paredes. Não é assim que a luz se comporta. O terror dos animadores são os fanáticos por erros em filmes. Essa próxima falha a gente até dá um desconto para a equipe de desenho, porque é bem difícil de perceber. Mas os fãs são muito espertos e a gente acaba pegando. Bem na cena em que o monstro de gelo arremessa Anna e o Kristoff para fora do palácio, a touca no cabelo da Anna não foi adicionada ao desenho dela. Mas assim que ela levanta da queda, lá está a peça de roupa bem colocada, como se sempre estivesse ali. Foi um erro de poucos segundos, mas a gente viu. E para os vídeos não desaparecerem da sua timeline, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Me responde uma pergunta: quando tá acontecendo alguma discussão, você costuma bisbilhotar? Eu espero que não, porque isso é muito feio. Mas caso você tenha o dom de ficar invisível como esses personagens, quem sabe não seja uma boa ideia dar uma espiadinha. Brincadeiras à parte, você deve lembrar que durante a festa de coroação da rainha Elsa, a Anna resolveu pedir a bênção da irmã para se casar com o Hans, um homem que ela conheceu naquele mesmo dia. Ainda bem que ela foi a voz da razão e disse que não. Mas a Anna ficou com raiva e as duas começaram a brigar feio. Olha no enquadramento dessa cena que não existe ninguém próximo às duas. Nenhum dos personagens conhecidos estão rodeando as irmãs da realeza. Mas assim que a Elsa usa seus poderes, dá pra ver que o Hans e o Duque estão bem atrás, como se sempre estivessem ali desde o início. A gente sabe que quando se faz um filme de animação, algumas decisões precisam ser tomadas para deixar a produção mais bonita, mas algumas ideias para melhorar a estética do filme acabam saindo da lógica. Observe que durante a grande tempestade, o Kristoff entra na nevasca com o Sven. Os ventos gelados estão para todo o lado, e da mesma forma que uma pessoa fica encharcada quando corre na chuva, o Kristoff deveria estar coberto de neve. Mas ao que parece, ela não tem nenhum efeito sobre o cabelo, os olhos ou a roupa do personagem. A mesma coisa pode ser dita sobre o Hans durante a conversa dele com a Elsa no meio da nevasca. Bem no começo do primeiro filme, a Anna canta sobre o quão feliz ela está de conhecer gente nova. Em um momento da música, ela entra em uma sala do castelo em que existem alguns quadros. Nos cantos existem alguns bancos, mas nenhum sofá. E justamente quando a princesa está imitando a pose das mulheres, ela pousa em um móvel que não existe no plano aberto da sala. A gente vê que existe ali um sofá azul. Mas de onde ele surgiu? Veja a cena completa quando mostram o salão por inteiro. Não tem nenhum sofá azul ali. Mas isso é um erro monumental. Quando a Anna vai atrás da Elsa e acaba precisando de novas roupas, a nossa princesa vai parar em uma cabana, a mesma em que ela vê o Kristoff pela primeira vez. Se você olhar para a cena pelo lado de fora, vai perceber que existem duas janelas grandes bem na frente da construção e ao lado da porta de entrada. Mas assim que a Anna tá do lado de dentro, uma das janelas desaparece. Não tem nenhum sinal de vista pro lado de fora. Durante a cena da fuga, em que a
Anna e o Kristoff precisam se livrar do monstro do gelo, ele amarra uma corda na cintura da princesa para que os dois fiquem juntos, e assim desça por uma montanha. Até aí, tudo bem, mas assim que eles caem do precipício, a corda continua amarrada entre os dois e logo desaparece quando ambos chegam ao chão. Tá certo que foi uma queda grande, mas os dois deveriam estar presos por uma corda quando caíram, e os animadores simplesmente sumiram com esse detalhe. Esse erro é bem difícil de perceber. Então presta bastante atenção. Quando Hans e a tropa de soldados chegam na fortaleza da Elsa para salvar a Anna, um dos guardas lança flechas contra o monstro de gelo, que reage e arremessa os dois guardas contra a neve. Assim que eles caem no chão, você não consegue ver nenhuma próxima à mão deles, mas assim que o plano muda, as flechas aparecem bem no lugar onde elas não estavam. Você conseguiu notar esses erros quando assistiu aos filmes de Frozen? Vale lembrar que mesmo com as falhas, essa franquia é maravilhosa e a gente mal pode esperar para assistir a próxima aventura das irmãs Anna e Elsa. Enquanto isso, a gente tá deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!